O que eu vou falar com você hoje vai te dar uma visão, um entendimento do que está acontecendo no mundo na atualidade. Na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral. É um sinal dos tempos. Então ouça com muita atenção, muita atenção. Se você às vezes se pega se perguntando, meu Deus, é o fim do mundo, né? Você ouve uma notícia, você vê uma situação acontecendo na sociedade e você fala, é o fim do mundo. Pois é, muito bem. O que a palavra de Deus nos mostra? Que antes do apocalipse, ou antes do fim do mundo, o que acontece, o que vai acontecer nesta terra? O que vai acontecer é a rebelião das pessoas, do ser humano, contra o Gênesis. Ou seja, contra tudo que Deus ordenou no princípio. Tudo que ele criou no princípio. Então, antes do fim chegar, haverá uma rebelião contra o começo. Uma rebelião contra a ordem das coisas como eram no princípio. Então, se você vê lá no Gênesis, por exemplo, Deus fez distinção entre as coisas. A criação se deu com distinção, com separação. Deus separou a luz das trevas, separou a água da terra seca, foi separando as coisas, foi colocando, em outras palavras, ordem, disciplina nas coisas. Hoje nós vivemos uma rebelião contra a ordem, contra a disciplina, contra tudo que promove ordem. Então as pessoas hoje são naturalmente rebeldes. Elas, se você fala para alguém, não, você tem que fazer isso, ela fala, não, quem é você para falar? Quem é você para mandar em mim? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? As pessoas se tornaram até mesmo ariscas, agressivas, se elas sentem até o cheiro de que elas têm que fazer alguma coisa. Não, quem é você? Você não manda em mim. Eu faço o que eu quero, e etc. Então, isso já é uma realidade. Nós vemos que tudo que Deus criou no princípio, Satanás está tentando destruir no final, antes do Apocalipse. O Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. Isso está bem claro lá no Gênesis. Hoje em dia, o que está acontecendo? Você está ouvindo que não há gênero biológico. Não, a pessoa não é nem homem nem mulher. Ela pode escolher o que ela quer ser. E não só homem e nem só mulher. Ela pode escolher entre dezenas de diferentes gêneros. É o que hoje se propõe no mundo. Que o homem pode engravidar, não é? E coisas dessa natureza. Muito bem. Lá no Gênesis, Deus diz assim, depois da criação, depois do Jardim do Éden, depois dos animais, depois do homem, ele deu ao homem o papel de dar nome a todos os animais, a todas as criaturas, mas viu que não havia nenhum ser compatível, adequado ao homem. Os animais são maravilhosos, não é? Os animais fazem excelente companhia, podem fazer excelente companhia ao homem até um certo ponto. Mas não é a altura do homem, né? A gente como ser humano pode falar com o animal, quem tem cachorro, quem tem gato, quem tem passarinho, com certeza fala com o seu animal, né? Mas você fala o quê? Qual o seu vocabulário? O meu vocabulário com o Seven, o nosso cachorro, deve ser o quê? Deve ser 10 palavras, 20 palavras, e às vezes ele não entende. Às vezes ele não entende. Por quê? Porque a gente tenta se comunicar, mas na verdade a gente está ali fazendo uma coisa meio que forçada. Eles tentam falar algo pra gente, comunicar algo pra gente, e a gente tenta falar algo pra eles, comunicar e não consegue. Às vezes a coisa não encaixa. É ou não é? O ser humano pode tentar falar com o animal, mas não é adequado. É diferente de com outro ser humano. Então,
vendo Deus que não havia alguém compatível com o homem, criou a mulher. E disse, não é bom que o homem viva só. Mas hoje as pessoas estão dizendo assim, as pessoas solteiras, ou as pessoas frustradas, divorciadas, as pessoas que normalmente carregam algum tipo de frustração, de trauma no amor, elas têm dito assim, não, solidão é muito boa. Ah, é muito bom estar sozinho. Ah, eu prefiro ficar sozinho, etc. Quer dizer, Deus falou que não é bom ficar sozinho. E hoje as pessoas estão dizendo, é muito bom ficar sozinho. Então o homem está construindo hoje a sociedade de forma a cultuar, a promover a solidão. Você hoje tem muito mais facilidade de encontrar um apartamento, especialmente nas grandes cidades, um apartamento de um quarto, um apartamento minúsculo, do que você tem de encontrar um apartamento com 3, 4 quartos, não é? Porque o caminho do mercado está para a solidão. Então, quer dizer, novamente, uma rebelião contra aquilo que Deus disse que não é bom. As pessoas dizem, já ouvi muitas pessoas dizerem assim, mulheres dizerem assim, depois que eu conheci os homens, eu amo muito mais o meu cachorro. As pessoas dizem que o animal é melhor que o homem. Eu concordo em alguns pontos, né? O animal, por não ter uma maldade, uma malevolência intencional, neste sentido, o animal, ele, comparado ao homem, comparado com todas as habilidades que o homem tem, ele tem essa vantagem de não ser malévolo, como o homem pode ser também. Mas, quando Deus viu todos os animais da terra, foi ali que ele disse, não é bom que o homem viva só. Não viu ninguém compatível para fazer companhia ao homem. Mas as pessoas estão dizendo que os animais são melhores do que o homem. E por aí vai. Eu poderia me estender aqui. Hoje você vê o culto ao planeta, o culto à terra, à mãe terra, não é? Há inclusive igrejas, há inclusive denominações que ensinam o seu povo a chamar a terra de mãe. A terra não é mãe. A terra não é nossa mãe. A terra é nossa casa. E como a gente cuida da nossa casa, onde a gente vive, onde a gente mora, a gente tem sim a obrigação de cuidar da terra, cuidar do planeta, cuidar da natureza. Nós temos essa obrigação. Mas nós não podemos endeusar a natureza, que também sempre foi uma atitude do homem. Desde o princípio, quando o homem deixou o jardim do Éden, deixou a Deus, o homem passou a adorar sol, passou a adorar chuva, passou a adorar estrela, passou a adorar água, pedra, um monte de coisa da natureza. Quer dizer, abandonando Deus e trocando o Criador pela criação. Então você vê que hoje as pessoas estão se rebelando contra tudo que Deus criou. Aquilo que Deus fez lá no Jardim do Éden, onde havia pureza, onde havia paz, tranquilidade, ordem, disciplina, hoje o mundo está criando Sodomas e Gomorras. Você que, graças a Deus, eu não vi, né, porque nós estávamos no jejum de Daniel. Mas as pessoas nos mandam informações que chegam a nós, e neste último Entre Linhas nós tivemos uma matéria que mostrou o que tem acontecido aí no carnaval este ano. É uma coisa assim, cada um pior que o outro. Eles voltaram com sede de vingança. 2 anos sem carnaval foi assim uma coisa. Todo mundo já esperava, né, que quando a pandemia acabasse, as pessoas iriam soltar tudo que elas seguraram dentro delas nos 2 anos. Está aí a prova, o carnaval atual. Quer dizer, Deus criou o Jardim do Éden no Gênesis. No final dos tempos, a terra vai virar uma grande Sodoma e Gomorra. Então, é isso que você está vendo no mundo hoje. Nós estamos vendo hoje uma rebelião contra o Gênesis. Antes do Apocalipse, vem a rebelião contra o Gênesis. Isso nos dá entendimento dos tempos e também nos dá um sinal, uma grande alegria, que quanto mais as coisas pioram, quanto mais longe do Éden, quanto mais longe do Gênesis o mundo chega,
mais perto os salvos estão do céu. Porque ele está voltando, ele está aí, ele está às portas. E você que é da fé, você que é de Deus, guarde a sua fé para você não ser contaminado. Mantenha suas roupas limpas para que você não seja contaminado. E você que talvez está na sujeira, você que já foi um rebelde contra o Gênesis, talvez você é uma pessoa rebelde contra o Gênesis, você é rebelde contra Deus, tudo que Deus criou, você se rebelou contra isso, porque você entrou na onda, na escola, nos amigos, nas rodinhas, na internet, você entrou nesses movimentos que são movimentos de rebelião contra o Gênesis. Talvez você tenha sido um militante, um ativo de um movimento desses. Mas se dentro de você há um grito por justiça, um grito pelo que é certo, e você diz, não, eu não quero isso, eu não quero me rebelar contra o que Deus criou, eu quero voltar ao Jardim do Éden, então você pode, é possível. Começa com o quê? Com essa consciência de que talvez você sem querer está se rebelando contra Deus, mas se você quiser voltar, os braços dele estão abertos para te receber. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!